Boa tarde, meus amigos. Eu espero que hoje eu esteja menos nervoso do que da vez passada, da primeira aula, né? Esteja um pouco mais à vontade com essas malditas aulas online, né? Bem, na aula anterior, na primeira aula, nós falamos das dificuldades que existem na construção do conhecimento da física e que se refletem no ensino e na aprendizagem. E dissemos que essas dificuldades, elas se refletem na construção dos conceitos e no próprio domínio da linguagem, que é a física, né? Hoje eu vou explorar, para terminar essa aula, que tem uma sequência de 4 etapas, né? 4 mini-aulas, eu vou tentar explorar, para terminar essa aula, esses dois aspectos, exatamente. O aspecto das dificuldades que são encontradas no ensino e um pouco mais dessa questão da linguagem e o que é que essa coisa tem a ver com a física como linguagem. Eu quero logo dizer a vocês que isso seria muito bom que fosse uma invenção minha, mas não é. Eu tenho aqui 2 livros excelentes, um Inventing Reality, que é Inventando Realidade, e Physics as Language, a física como linguagem, de Bruce Gregory. Às vezes as pessoas me perguntam, professor, indique algum livro. Nem sempre é fácil se indicar um livro em português, mas esse livro é fundamental. Entendeu? É difícil talvez de encontrar, mas é um livro muito bom, trata a física como linguagem. E um outro livro que trata também a física como linguagem, mas ainda mais específico, a física como linguagem metafórica. Daqui a pouco a gente vai explicar direitinho o que é isso, tá certo? Por isso que vocês entendam que é importante se discutir um pouco mais dessa questão da linguagem para se dar a abordagem que eu quero emprestar esse curso. Eu me refiro ao Física como Metáfora, Physics as Metaphor, de Roger Jones, né? São 2 livros sensacionais. Eu também não sei se isso é fácil de encontrar, eu comprei isso da Inglaterra e já faz muito tempo. E na sequência do curso, bem mais à frente, nós vamos, quando tratarmos de Gestalt, né, da psicologia da Gestalt, aí nós vemos que é uma coisa que eu vou dar uma ênfase muito grande. Geralmente eu vejo que em cursos de teoria da aprendizagem, as pessoas se referem quase que... Hoje em dia está na moda Oswald, né? O pessoal chama de Oswald, né? Está na moda, tudo é Oswald, né? Tudo bem, vamos falar disso também. Mas vamos falar depois, principalmente, da psicologia da Gestalt. E um livro maravilhoso, que é o Productive Thinking, de Max Wertheimer, né? Depois a gente vai ter a ocasião de falar detalhadamente sobre isso. E outra coisa que vamos ter a ocasião de falar mais à frente também, é a ligação que eu empresto, porque gosto muito da história da filosofia da ciência e acho que ela tem um papel fundamental a desempenhar na aprendizagem e no ensino da física, que é o último livro escrito por Jean Piaget, em parceria com Rolando Garcia, que é o Psicogênese e a História da Ciência. É este livro. Ele tem vários livros que ele escreveu, né? Da Lógica da Criança, a Lógica do Adolescente, que a gente vai discutir também, mas esse livro é sensacional. Parece que é uma edição desse livro em português, se eu não me engano foi editado em Portugal. Eu não tenho certeza, porque eu não tenho essa edição, mas alguém me falou que existe uma edição desse livro em português. O Productive Thinking e esses 2, eu acho que não existe. Tenho a impressão que não existe. Bem, para continuar a discussão dessa primeira parte de linguagem e depois discutir mais um pouco dessa questão das dificuldades do ensino, hoje eu vou me reportar nessas 2 aulas pequenas, essa e a próxima, eu vou me reportar mais essa questão da linguagem. E vou fazer referência a um livro de filosofia, introdutório de filosofia, que vocês encontram com facilidade, que é o livro de Arain Martins. Este livro aqui, Filosofando. É um livro muito bom, simples, bem simples. E nós vamos discutir algumas coisas desse livro hoje. E em seguida vamos discutir, no último bloco, nós vamos discutir um texto que está contido num dos melhores livros de física que eu conheço para o ensino médio, e por sinal escrito muito na linguagem de quadrinhos, que foi escrito também por um dos melhores professores de física que eu já vi, que é o professor Pierre Lucy. Lucy foi um professor francês que morou muito tempo no Brasil, né, ensinou na PUC do Rio de Janeiro, ensinou também no Colégio Vetor, o curso Vetor, aliás, no Rio de Janeiro, e esse livro é uma maravilha. Pena que Lucy tenha falecido e não tenha conseguido dar continuidade à coleção que ele estava tentando fazer. Mas eu vou discutir um pouco desse livro também. Então vamos começar pela questão da linguagem e depois vamos passar
para a questão do livro de Lucy, tá certo? Discutir algumas questões que Lucy levanta e que vão me possibilitar já cortar algumas bolas sobre coisas que nós vamos tratar ao longo do curso. Já, como diria na linguagem de Oswald, vamos estabelecer um organizador prévio, né? Depois a gente discute o que é isso. Bem, vocês se lembram daquela história que eu contei no início sobre as duas meninas lobo que foram encontradas na Índia e que elas se comportavam como animais, e que elas tiveram grande dificuldade na sua socialização, na aquisição da linguagem. E lembram-se também que eu contei outra história dos homens que desenhavam imagens na caverna e essas imagens serviam para antecipar, para ver o futuro. Uma coisa que a ciência, uma das coisas que a ciência faz é tentar antecipar o futuro, tentar fazer previsões do que vai ocorrer. Então vamos discorrer sobre essa questão da linguagem e mais à frente nós vamos fazer algumas ligações com a física para chegarmos a coisas que esses dois livros tratam, tá certo? Não sei se eu botei de cabeça para baixo o livro, certo? Eu ainda estou me habituando com essa nova linguagem, né? Linguagem do... Bem, o relato que nós fizemos da história das duas meninas, que está contido no livro que eu falei a vocês, de Aray Martins, do Filosofando, né? Então, vamos comentar algumas coisas disso aí, né? Diz essas autoras que o relato desse fato verídico, das duas meninas, o lobo, nos leva à discussão a respeito das diferenças entre o homem e o animal. As crianças encontradas na Índia, aquelas duas crianças, não tiveram oportunidade de se humanizar enquanto viveram com os lobos. Elas permaneceram, portanto, como animais. Elas não possuíam nenhuma das características humanas. Não choravam, não riam e, sobretudo, não falavam. O processo de humanização, porque o homem não nasce homem, o homem se constrói. Isso é uma das coisas importantes da filosofia. Em Paulo Freire, por exemplo, isso vai ser uma pedra de toque, né? O homem se constrói. Então, o processo de humanização dessas meninas só foi iniciado quando elas começaram a participar do convívio humano. Foram descobertas, foram levadas para uma entidade, uma associação. E elas foram introduzidas no mundo do símbolo. Veja, nós discutimos na aula passada, o símbolo é um tipo de signo e é um tipo especial de signo. Se lembram do que é? Diferente do índice, que tem uma relação do causa e efeito, e é diferente também do ícone, que tem uma relação de semelhança. Qual é a característica central do símbolo? É que ele é arbitrário, ele é convencional. Quando eu falo que é uma coisa que se chama casa em vez de house, isso é uma convenção. Poderia se chamar de outra coisa, poderia se chamar de maison ou de qualquer outra coisa. É verdade? Então, elas foram introduzidas no mundo do símbolo através da aprendizagem da linguagem. Isso as humanizou, né? Iniciou no processo de humanização. Um fato semelhante ao dessas duas meninas lobos ocorreu nos Estados Unidos com uma menina chamada Helen Keller, que nasceu cega, surda e muda. Era como um animal até a idade de 7 anos, quando os seus pais contrataram a professora Anne Sullivan, que a partir do sentido do tato, conseguiu conduzir a menina ao mundo animal das significações, dos signos, né? Atribuir sentido às coisas, linguagem. Esses estranhos casos nos propõem uma questão inicial. Quais são as diferenças fundamentais entre o homem e o animal? Antes disso, eu queria fazer a referência a 2 filmes. Um se chama O Enigma, de Kaspar Hauser. É um filme alemão que vocês encontram no YouTube. O outro é um filme francês de Roberto Rossellini, que eu não me lembro o nome, me desculpem, eu me esqueci do nome desse filme. Da próxima aula que eu gravar, eu digo o nome do filme de Roberto Rossellini, que tratam mais ou menos de casos semelhantes. Um menino que foi encontrado na França, no filme de Roberto Rossellini, também era um menino sem aquisição da linguagem, e o psicólogo, que o psiquiatra, na verdade, Binet, famoso psiquiatra Binet, trata dele mostrando a tentativa de humanização desse menino. E Kaspar Hauser também é um indivíduo semelhante. Esses 2 casos dos filmes, são casos verídicos. O caso de Enigma de Kaspar Hauser também é um rapaz, já que é encontrado na floresta. E ele só tinha contato com animais. Então, esses 2 filmes eu
recomendo profundamente que vocês assistam, não é? Vocês encontram no YouTube os dois. Eu daqui a pouco pego o nome deles e boto por escrito para vocês, porque eu não me lembro exatamente o nome. Se eu achar o link do filme no YouTube, melhor ainda, né? Então eu fico devendo a vocês isso, essa recomendação mais específica para depois, tá ok? Não gosto muito de dizer tá ok não, porque tem uma pessoa que diz aí, mas eu vi, desculpem, viu? Então, a atividade animal. Os animais, querendo distinguir o que é o homem do que é o animal, né? E isso vai nos levar a discutir a linguagem. Os animais que se situam nos níveis mais baixos da escala zoológica de desenvolvimento, como por exemplo os insetos, têm a ação caracterizada sobretudo pelos reflexos e instintos. A ação instintiva desses animais é regida por leis biológicas, que são idênticas na espécie e são invariáveis de indivíduo para indivíduo. Essa rigidez dá a ilusão da perfeição, quando o animal especializado em determinados atos os executa com extrema habilidade. Por exemplo, um castor que constrói represas ao longo dos rios, a abelha que constrói a colmeia. Isso dá uma impressão de inteligência, a impressão, né? Vamos discutir isso aí. Não há quem não tenha ainda observado com atenção e ficado pasmo realmente o trabalho paciente de uma aranha tecendo a teia. Mas esses atos, preste atenção, esses atos não têm história. O que significa isso? Significa que eles não se renovam, não mudam, né? Eles são os mesmos em todos os tempos, salvo as modificações determinadas pela evolução das espécies e aquelas decorrentes de algumas mutações genéticas. No entanto, mesmo quando isso acontece, né, quando existem essas mutações das espécies e mesmo quando há essas modificações, elas continuam valendo para todos os indivíduos da espécie e não permitem inovações. O indivíduo não faz algo diferente do outro. Não tem uma aranha que faz a sua teia cor-de-rosa, a outra aranha prefere fazê-la de um modelo diferente, uma triangular, não. Elas fazem todas por igual. As coisas estão já no seu código genético. E não permite inovações e passando a ser transmitidas essas capacidades hereditariamente, de indivíduo para indivíduo, de geração para geração. Né? O hábito de fazer ninhos dos pássaros, né, é tão fixo que certas aves, como por exemplo os tentilhões, depois de 5 gerações de ancestrais que foram criados por canários, isso é um experimento em psicologia, né? Tentilhões, durante 5 gerações, nasce um e nasce outro, e foram criados entre canários. Eles ainda continuavam a construir seus ninhos como o tentilhões constrói. O tentilhão criado por canário não virou canário, certo? Isso é interessante, né? O psicólogo Paul Guillaume, né, psicólogo francês, né, explica que um ato inato, aquilo que nasce com ele, como no caso das abelhas, dos tentilhões, dos canários, né, das formigas, dos castores, né? Um ato inato não precisa surgir desde o início da vida. Quer dizer, logo que o bichinho nasce, ele não nasce com aquelas capacidades, não. Pois muitas vezes essa capacidade aparece apenas mais tarde, no decorrer da vida, no decorrer do seu desenvolvimento. Assim, por exemplo, andorinhas novas, impedidas de voar até uma certa idade, elas realizam o seu primeiro voo sem grande hesitação. Gatinhos novos não esboçam nenhuma reação diante de um rato. Mas após o segundo mês de vida, aparecem reações típicas da espécie, como a perseguição, a captura, brincadeira com a presa, ronco ou matança. Então essas capacidades, que elas são inatas, elas são transmitidas ao longo de geração a geração, elas não necessariamente se manifestam assim que o indivíduo nasce, mas aquele indivíduo com a sua evolução natural, com o seu desenvolvimento natural, vão aparecer essas capacidades. É costume se dizer por isso que os instintos são cegos. A linguagem metafórica, né? São cegos. Ou seja, que eles são uma atividade que ignora a finalidade da própria ação. Vamos ilustrar isso aqui, a Aranha Martins, as duas autoras ilustram de uma maneira muito interessante. Assim, por exemplo, uma vespa
ela fabrica assim, entre aspas, porque o fabricar pode envolver uma intuição. Ela faz, ela constrói uma célula onde ela deposita o ovo. Em seguida, ela caça aranhas e coloca essas aranhas junto ao ovo para que a larva, ao nascer, encontre alimento suficiente. Então veja, aparentemente tem uma finalidade o que ela está fazendo. Ela está abrigando o seu filho, está colocando alimento para que ele venha a se desenvolver. Parece que ela está fazendo uma coisa que tem uma finalidade. Ora, se nós retirarmos as aranhas e o ovo, mesmo assim o inseto continuará todas as operações, terminando pelo fechamento adequado de uma célula vazia. Portanto, sem finalidade. Dizemos que esse comportamento, portanto, é cego, porque ele não leva em conta o sentido principal que deveria determinar a fabricação da célula, ou seja, a preservação do ovo e da futura larva. Porque isso seria o que um indivíduo teria como objetivo, mas aquele objetivo está na espécie. Você modifica e ele continua a fazer certas ações, porque ele não reflete sobre aquilo, ele não percebe que não é mais necessário. É diferente, por exemplo, se você projeta ir assistir uma aula numa cidade, você se prepara para ir pegar o ônibus, etc. Tal, de repente um colega lhe telefona e diz, olha, não vai ter aula mais não, o professor adoeceu. Você não vai mais fazer a viagem. Você modifica o seu planejamento. Nos insetos, essas capacidades que existem, não admitem essas mudanças, ele continua a fazer, porque o conhecimento está no código genético. O ato humano voluntário, ao contrário, é consciente da finalidade. Isto é, o ato existe antes como pensamento. Vejam isso importante, o ato existe, você diz assim, eu vou pegar um ônibus, você já se imagina pegando um ônibus, você se imagina que vai se vestir, vai pregar os livros, etc. Tal. Tudo isso você projeta na sua mente. Não é uma coisa que você faz, como se diz na brincadeira, liga o piloto automático. Você projeta essas coisas para, de seguida, executar. Então, o ato existe antes como pensamento, como uma possibilidade. E a execução do ato é o resultado da escolha dos meios necessários para atingir os fins propostos. Isso é o que caracteriza o ato humano, que contém reflexão. E caso haja interferências externas no processo, os planos também são modificados. Do ser humano. Né? No entanto, nos níveis mais altos da escala zoológica dos animais, né, as ações animais deixam de ser exclusivamente resultado de reflexos instintos e apresentam uma plasticidade maior, característica dos atos inteligentes. Ao contrário da rigidez dos instintos, a resposta inteligente a um problema ou uma situação nova para a qual não há uma programação biológica é improvisada, pessoal e criativa. Vocês vão ver que isso existe em outras espécies, mas não com a riqueza que existe na espécie humana. Vejam bem. Experiências interessantes foram realizadas pelo psicólogo gestaltista, né, na mesma linha de Wertheimer, Köhler. Né? Köhler realizou essas experiências nas Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha, né? Onde ele instalou uma colônia de chimpanzés. Chimpanzé é um animal na escala, um animal muito superior a insetos, né? Ele já tem brilhos de inteligência. E vamos comparar essa inteligência animal com a humana. Então ele instalou ali uma colônia de chimpanzés e um dos experimentos de Köhler consistia em colocar um animal faminto, o chimpanzé faminto, numa jaula, onde se pendurava uma banana. Só que a banana era pendurada mais alta do que o macaco podia chegar. Então o macaco chegava lá, tentava pegar a banana, mas não tinha altura o suficiente. Era um problema. E o problema era resolvido quando o chimpanzé conseguia puxar um caixote e o colocava sobre a fruta para poder alcançá-la. Então, vejam a experiência, ele colocou uma sala vazia, pendurado no centro da sala uma banana, e lá no canto da sala ele colocou um caixote. Não colocou o caixote embaixo, não. Então ele visualizou o todo, o chimpanzé visualizou o todo, ficou durante um bocado de tempo com fome, até que de repente ele teve um estalo, um brilho, certo? Uma visão súbita. Ele relacionou
Aquele caixote que está lá no canto da sala, uma banana que ele queria comer, foi lá, pegou o caixote, botou embaixo da banana, subiu no caixote e pegou a banana. Então veja que para fazer isso, ele não tinha programação biológica. Para fazer isso, antes de fazer, ele projetou na sua mente. Ele imaginou aquele caixote como um instrumento no qual ele poderia subir e tornar-se mais alto para pegar a banana. E isso é inteligência. A capacidade de relacionar as coisas que não estão obviamente relacionadas antecipadamente para resolver um problema. Certo? A questão aqui, vocês vão ver que no caso do chimpanzé, e é uma inovação que ele fez, não estava na sua programação genética, portanto, diferente da abelha, é superior à abelha, mas mesmo esse brilho, essa inteligência, ela tem limites que o ser humano ultrapassa facilmente. Pois bem, aí dizem as autoras, muito bem escrito o texto, que então o animal faminto numa jaula, se pendurava uma banana e o problema era resolvido quando o chimpanzé conseguia puxar o caixote e o colocava sobre a fruta para poder alcançá-la. Isso não se dava de imediato, mas no momento em que o animal tinha um insight, que significa em inglês brilho interno, um eureka, né? De repente ele teve uma ideia, um plano, uma intuição, né? Um discernimento, uma iluminação súbita. Isto é, quando, segundo Keller, o macaco conseguia ter uma visão do campo global, né, aquele todo, e estabelecer a relação entre o caixote e a fruta. Esses dois elementos que se achavam separados, o caixote e a fruta, e eram independentes, passam a fazer parte de uma totalidade na cabeça do indivíduo, do chimpanzé. Esse tipo de resposta é inteligente. Esse relacionamento é inteligente. Isso não está na programação biológica. E não é instintiva, portanto. Não? E ela varia de animal para animal. Tem chimpanzé que consegue, tem chimpanzé que não consegue, fica com fome. Entendeu? Tanto é que um animal chamado sultão, um dos chimpanzés mais inteligentes, foi o único que conseguiu encaixar um bambu em outro bambu e alcançar a fruta. Veja que interessante. Se colocou o caixote e se colocou, por exemplo, bambu. Pedaços de bambu. Mas o bambu, então o chimpanzé deve ter imaginado. Eu pego o bambu e coloca. Só que o bambu foi colocado de forma proposital, tamanho pequeno. Não dava para ele pegar a banana. Mas tinha dois bambus separados. Então o chimpanzé pegou um bambu, encaixou no outro bambu, porque o bambu tem aqueles buracos dentro, encaixou, fez um bambu mais comprido e aí conseguiu pegar a banana. Só o sultão conseguiu fazer isso, um dos chimpanzés. Os outros só com caixote. Porque tirando o caixote com bambu não dá, né? Aí é brilho, né? Então você veja que isso varia de indivíduo para indivíduo, né? Trata-se, portanto, de uma inteligência concreta. Concreta, ou seja, ela depende da experiência vivida. Aqui e agora, naquela situação específica. Mesmo quando o animal repete mais rapidamente o teste já aprendido, o seu ato não domina o tempo, pois a cada momento em que ele é executado, esgota-se naquele movimento. Em outras palavras, o animal não inventa o instrumento, não o aperfeiçoa, nem mesmo o conserva para uso posterior. Portanto, o gesto útil que ele executou não tem sequência e não adquire o significado de uma experiência propriamente dita. Que a experiência humana, ela se acumula. Então, o indivíduo não presume-se que ele não repita os erros. Né? Bismarck, Otto Bismarck, von Bismarck, foi chanceler alemão, o primeiro chanceler alemão, que a Alemanha foi criada nos anos 80, dizia que o homem comum aprende com os próprios erros. Veja que aí ele adquire uma capacidade de não errar de novo. E o homem inteligente aprende com os erros dos outros. Você veja que o macaco, ele não propriamente aprende, porque aquilo é uma situação concreta, ele não guarda aquilo e não transforma aquilo em sua própria história. Da próxima vez que acontecer, ele não necessariamente vai ter aquele conhecimento e direto do caixote e usar. Será como um problema novo a ser resolvido, que não estava na sua programação biológica. Bem, isso nos leva então a discutir o significado de trabalho. Eu não me refiro ao significado de trabalho da física, que é o produto escalar da força, do vetor força, pelo vetor de deslocamento F
vezes D, vezes cosseno teta. Não, estou me referindo ao trabalho em termos de sociologia, de antropologia, o trabalho no sentido de o homem modificar o seu mundo, modificar o local em que ele está vivendo. Então, encarando essa atividade, o trabalho como atividade humana, nós podemos dizer que, como nós vimos, não se pode afirmar que o animal produz a sua própria existência, mas apenas ele a conserva agindo instintivamente. Ou quando se trata de animais de maior complexidade orgânica, como foi esse caso desse chimpanzé, ele consegue resolver problemas de uma maneira inteligente. Esses atos visam a sua defesa, a procura de alimentos, de abrigo, e não devemos, entretanto, pensar que um castor, por exemplo, né, ao construir um dique, uma represa, e um pássaro, João de Barros, construir a sua casinha, que eles estejam trabalhando no sentido antropológico. Se o trabalho é a ação transformadora da realidade, na verdade o animal não trabalha mesmo quando cria resultados materiais com sua atividade, pela sua ação, pois a sua ação não é deliberada, ela não é intencional. Aqui a palavra intencional é importantíssima. Essa palavra intencionalidade é o desejo de ter uma finalidade específica no futuro é uma coisa muito importante que vai surgir, um conceito muito importante que vai surgir num dos ramos da filosofia moderna, que é a fenomenologia. E isso vai se transportar para outras correntes da filosofia, para a psicologia. Então, lembre-se disso, né? Então, o trabalho humano é a ação dirigida por finalidades conscientes, a resposta aos desafios da natureza, na luta pela sobrevivência, ao reproduzir técnicas que outros homens já usaram e ao inventar outras novas, a ação humana se torna uma fonte de ideias e, ao mesmo tempo, uma experiência propriamente dita. A noção de experiência humana não se separa do caráter abstrato da inteligência do homem, pela qual ele pode superar a vivência imediata do aqui e do agora. E ela passa a existir no tempo, ou seja, ela é permanente. O conhecimento adquirido é guardado e usado em outras circunstâncias, em outros contextos. Ele torna-se capaz de lembrar a ação feita no passado e de projetar uma ação futura. Isso o chimpanzé não é capaz. Isso é possível pelo fato do homem poder representar o mundo por meio de uma linguagem simbólica. A partir dessas colocações, nós podemos dizer que as diferenças entre o homem e o animal não são apenas de grau, de uma ser maior que a outra. Pois, enquanto o animal permanece envolvido na natureza, o homem é capaz de transformar a natureza, de agir, de transformar a natureza, seja para o bem, seja para o mal, tornando possível a existência do que a gente pode chamar de cultura, a ação do homem sobre a realidade.